Caminhoneiro pobre beija a policial da PRF. Mas foi o olhar dela que me prendeu. Eu fiz muita estrada nessa vida. Eu vi de tudo um pouco, mas naquele dia eu tava na liga. Sol rachando o asfalto. Meu Scania 113 bicudo azul. Aquela nave velha, porém valente, roncando manso. Eu tava de leve, sem bucha, só eu, o volante e a cabeça cheia. Eu vi o giroflex no retrovisor e pensei, é só mais uma. Mas quando eu tava lá, parado no acostamento, eu senti que não era fiscalização comum. Não foi multa, não foi documento, foi o olhar. Eu juro, eu tava lá. Naquele instante eu entendi que a estrada não prende só caminhão, prende destino. Você tá doido? Tem encontro que dura segundos, mas vira quilômetros infinito na cabeça da gente. O volante tremeu na minha mão quando o motor engasgou seco do nada, bem no meio da faixa da direita. Eu pisei fundo na embreagem, joguei o Scania 113 bicudo azul pro acostamento e senti o peso do bruto reclamar. Cê tá doido? Aquilo não era hora. Eu tava na liga, sol estalando no asfalto, rodovia cheia e o meu caminhão, minha nave, nunca me deixou na mão assim. Desci rápido, o calor subindo do chão, cheiro de diesel misturado com poeira. Dei a volta no capô, bati de leve com a mão, como quem acorda um parceiro antigo. O barulho do trânsito passando perto dava aquele frio no estômago, tensão pura. Abri o capô, olhei mangueira, fio, tudo no lugar. Nada de bicheira, nada aparente. Voltei para a cabine, respirei fundo e girei a chave. O motor respondeu grosso, firme, como se dissesse, tamo junto. Eu subi de novo, ajeitei o banco gasto, senti o couro quente nas costas. Ali era meu mundo. Meu nome é Sebastião Nogueira, 38 anos, filho de gente simples do interior, criado entre terra vermelha e estrada de chão. Eu fiz essa vida na marra. Eu vi muito camarada desistir. Eu estava lá quando o dinheiro faltou, quando a carga virou bucha, quando voltei batendo lata, só com o vento entrando pela janela. Engatei a marcha e segui. O ronco do motor me acalmou. O Scania 113 não é desses modernos cheios de frescura, tipo o Scania R450 ou Scania Super. Ele é muriçoca, raiz, mas é honesto. Caminhão que conversa com o motorista. Cada vibração no volante me diz alguma coisa. Eu aprendi a escutar. A estrada se abriu na minha frente, reta, clara, tudo acontecendo à luz do dia. O sol batia no para-brisa e refletia no painel, gasto pelo tempo. Eu pensei na minha vida ali, rodando sozinho, vivendo de filé quando dava, escapando de serviço ruim quando podia. Nunca fui de beberrão, nunca fui de bagunça. Sempre cuidei do meu bruto como quem cuida da própria casa. Um caminhão passou me ultrapassando, truck carregado, roncando forte. O vento balançou minha cabine. Aquilo me puxou para a realidade. Eu estava vivo, rodando, fazendo o que sei fazer. A estrada me moldou no silêncio. Me ensinou a ficar calado quando precisa, a falar pouco, a observar muito. Mais à frente vi um posto grande, bandeira conhecida. Pensei em parar, tomar um café, esticar as pernas. Mas antes, um movimento no retrovisor me fez franzir a testa. Um carro branco, distante ainda, mas alinhado demais. Eu ajustei o espelho. PRF. O coração deu uma batida mais forte. Não por medo. Documento em dia, caminhão revisado, nada errado. Mas caminhoneiro sente essas coisas. Instinto de estrada. Eu continuei rodando, mantendo a faixa, tranquilo. O carro foi chegando, sem pressa. Eu ouvi o som do motor dele se misturar ao meu. Nesse instante, lembrei do começo de tudo, de quando eu era mais novo, sonhando em ter um Scania para chamar de meu. Lembrei das noites dormidas em pátio quente, do fogão de pobre improvisado para esquentar marmita, do cheiro de comida simples que segurou minha sanidade. A estrada me fez homem, me deixou duro por fora, mas inteiro por dentro. O carro da PRF encostou de vez atrás de mim. O giroflex ainda apagado, mas presente. Eu reduzi, sinalizei e puxei para o acostamento com calma. Poeira subiu leve. Puxei o freio de mão. Silêncio. Eu fiquei ali, mãos no volante, olhando para frente.
sem saber que naquele mesmo dia minha vida ia sair do eixo por um motivo que não tinha nada a ver com motor, carga ou fiscalização. Eu estava lá. E tudo ia começar ali. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários fala pra mim de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí. Bora rodar juntos, porque essa família de bruto só cresce, cê tá doido. Voltei pra pista com o sol estourando no para-brisa, daqueles que não perdoa, o Scania 113. Bicudo azul foi ganhando velocidade aos poucos, sem pressa, no tempo dele e no meu. Eu sempre digo que caminhão bom não gosta de afobação, tem que respeitar o ritmo, igual a gente respeita a vida. Engatei a marcha certa, senti o bruto firmar no asfalto e deixei o vento entrar pela janela. O barulho do motor virou música, grave, constante. Aquilo me colocava no eixo. Eu estava na liga, focado, atento a cada movimento da estrada. Caminhoneiro veterano, aprende cedo que distração custa caro. Um vacilo e já era. Eu segui olhando longe, antecipando tudo, do jeito que a estrada me ensinou. A rodovia estava viva. Caminhão passando, carro pequeno se achando dono do mundo, ônibus cortando faixa. Eu ali no meu canto, respeitando o tapetão. O sol refletia no capô azul, meio desbotado, mas cheio de história. Esse caminhão já foi da roça, já puxou carga pesada, já encarou subida que muito tartaruga moderno não encara hoje. O calor foi apertando. Peguei a garrafa d'água, dei um gole demorado. O silêncio da cabine era quebrado só pelo ronco do motor e pelo som do vento. Nessas horas a cabeça da gente trabalha. Eu pensei na solidão, nessa companheira fiel do caminhoneiro. Não é solidão triste, é aquela que ensina, que organiza por dentro. Já tive época de rodar com chapa, de conversar fiado, de rir alto em pátio. Hoje não. Hoje eu gosto desse silêncio. Ele me disciplina. Me lembra quem eu sou, quando ninguém tá olhando. Vida simples, cama arrumada, marmita feita, caminhão limpo. Isso diz muito sobre um homem. Mais à frente, um trecho longo de reta. Aqueles que dão tempo para pensar demais. Lembrei do começo, quando eu ainda era meio perdido rodando em caminhão velho, muriçoca mesmo, que vivia dando problema. Já rodei em bicheira que me deixou na mão no pior lugar possível. Já perdi frete bom por causa de azar. Já aceitei bucha só para não ficar parado. Mas ali, naquele momento, eu estava firme. Caminhão alinhado, documento certo, consciência limpa. Eu me sentia inteiro, mesmo sozinho. O rádio chiou, voz distante de outro caminhoneiro pedindo informação. Respondi curto, educado. Nada demais. A estrada tem dessas conexões rápidas, que começam e terminam em segundos. Igual muita coisa na vida. Quando passei por um posto, vi caminhão parado, motorista esticado na sombra. Pensei em parar também, mas segui. Ainda estava cedo. Dia rendia. E eu gosto de rodar quando o sol tá alto. Tudo fica mais claro, até os pensamentos. Um truck morto me ultrapassou com dificuldade. Olhei pelo espelho e pensei em como cada um carrega sua história ali dentro. Cada caminhão é um mundo. Uns vivem correndo, outros só sobrevivendo. Eu escolhi equilíbrio. Não sou o mais rápido, nem o mais moderno, mas chego inteiro. O cheiro de asfalto quente subiu quando passei por um trecho em obra. Reduzi, respeitei. Caminhoneiro que se respeita não força onde não deve. O volante respondeu firme. Passei devagar, sentindo cada pedra bater no chassi. Foi ali que senti um aperto estranho no peito, sem motivo claro. Aquela sensação de que algo estava para acontecer. A estrada avisa, mas não explica. Eu segui. Não tinha por que parar agora. Pensei na minha vida fora da estrada. Pouca coisa. Um quarto simples quando paro na cidade. Poucas amizades. Nenhuma promessa.
Eu sempre escolhi não criar raiz. A estrada me criou assim, livre, mas responsável, sozinho, mas em paz. O sol começou a bater mais de lado. Olhei no retrovisor. Tudo normal. Respirei fundo. O ronco do motor continuava firme, como se me lembrasse que eu não estava sozinho de verdade. Eu tinha o caminhão, sempre tive. Reduzi um pouco, ajeitei o banco, passei a mão no painel, hábito antigo. Esse Scania já viu muita coisa comigo. Já foi abrigo, já foi confessionário. Já me salvou da cabeça pesada em dia difícil. Foi quando notei um movimento diferente atrás. Um carro mantendo distância certinha. Nem muito perto, nem longe. Eu ajustei o espelho. Branco, perfil baixo. Aquilo me deixou atento. Não era medo, era instinto. Caminhoneiro sente quando a estrada muda de humor. Segui normal, sem acelerar, sem frear brusco. O carro continuou ali. A tensão entrou de mansinho. Meu coração bateu um pouco mais forte. Pensei em tudo que eu estava carregando. Pensei na minha postura. Pensei no quanto a vida pode virar do avesso em questão de minutos. Eu estava lá, rodando sob o sol, vivendo mais um dia comum de estrada. Sem imaginar que aquele trecho, aparentemente simples, ia marcar minha história de um jeito que eu nunca pensei viver. Eu estava seguindo firme quando o giroflex acendeu. Não foi aquele susto de pânico, foi mais um alerta seco, direto. Luz azul piscando no retrovisor, batendo no para-choque do Scania 113 bicudo azul e voltando nos meus olhos. Eu soltei o ar devagar. Quem anda certo sente o peso, mas não desmorona. Reduzi com calma, nada de movimento brusco. Caminhoneiro experiente sabe que qualquer atitude errada vira problema. Dei seta, puxei pro acostamento e deixei o bruto escorregar até parar. Poeira subiu leve, puxei o freio de mão. O motor ficou roncando baixo, quente. Silêncio pesado dentro da cabine. Eu fiquei alguns segundos parado, mãos no volante. Aquela pausa antes do encontro. A cabeça trabalha rápido. Documento em dia. Tacógrafo certinho. Carga de leve. Caminhão revisado. Mesmo assim o coração bate mais forte. Sempre bate. PRF não é brincadeira. É respeito. Pelo espelho, vi a viatura parar atrás. 2 agentes desceram. Um ficou mais atrás, observando. A outra veio vindo pelo lado do acostamento. Passo firme. Postura reta. Eu ainda não via o rosto direito, só o uniforme, o colete refletindo o sol forte da tarde. Abri o vidro devagar. Boa tarde, motorista. A voz veio clara, segura. Eu levantei os olhos. Foi aí que senti o baque. Não foi medo, não foi surpresa comum. Foi outra coisa, o tipo de impacto que a gente não entende na hora. Boa tarde, doutora. Respondi, educado, sem exagero. Ela pediu os documentos. Entreguei tudo na mão dela, tranquilo. Eu estava na liga, consciente de cada gesto. Ela conferiu rápido, anotou algo no tablet e olhou para mim de novo. Olhou mesmo. Não foi aquele olhar automático de protocolo. Foi diferente. Demorado demais. Eu desviei um pouco, encostei o cotovelo na porta. O sol batia direto no rosto dela. Dava para ver os olhos atentos, curiosos. Aquilo me deixou desconfortável e, ao mesmo tempo, estranho por dentro. Eu fiz estrada a vida inteira. Já passei por dezenas de abordagens. Aquela não era igual. O senhor tá vindo de onde? Ela perguntou. Do interior. Tô rodando vazio agora, voltando para a base. Ela assentiu, anotou de novo. Deu a volta no caminhão. Eu acompanhei tudo pelo espelho. O outro PRF continuava mais afastado, braço cruzado, só observando. Tensão ali, não falada, mas presente. Ela voltou, pediu para eu descer. Desci. O calor do asfalto subiu forte. Fiquei de frente para o meu Scania, aquele azul que já viu de tudo comigo. Ela passou o olho pelo caminhão, reparando nos detalhes. Não aquele olhar de quem procura erro. Parecia mais interesse. Caminhão antigo, bem cuidado, ela comentou. É velho, mas é honesto, respondi. Ela deu um meio sorriso rápido, pequeno, mas eu vi. Aquilo quebrou de um pouco o gelo. Mesmo assim, o clima continuava tenso. Sempre é.
Ela pediu para abrir a cabine. Subi primeiro, puxei a porta. Tudo no lugar. Cama arrumada, nada espalhado. Eu vi quando o olhar dela passou pela organização. Deu para perceber que aquilo chamou atenção. Enquanto ela conferia os itens obrigatórios, eu fiquei ali, encostado na porta, tentando não pensar demais. Mas o corpo pensa antes da cabeça. Eu senti o peito apertado, a respiração mais curta. Não era culpa, era expectativa, algo fora do padrão. O senhor trabalha há quanto tempo na estrada? Ela perguntou sem tirar os olhos da cabine. Desde novo, quase 20 anos. Ela parou, me olhou de novo. Dá para ver, aquilo me pegou, não pelo elogio, pela forma como foi dito, como se ela tivesse enxergado algo além do caminhoneiro parado no acostamento. O outro PRF se aproximou um pouco mais, perguntou se estava tudo certo. Ela respondeu que sim, que estava fazendo a checagem completa. O tempo parecia mais lento ali. O sol alto, o vento leve passando, o barulho dos carros ao longe. Tudo seguia normal, mas para mim, aquele momento já tinha saído do comum. Ela pediu para eu aguardar. Voltou para a viatura com os documentos. Eu fiquei encostado no caminhão, olhando a estrada. Aquela mesma estrada que sempre foi previsível agora parecia esconder alguma coisa. Eu estava tranquilo, consciência limpa. Mas o coração não se explicava. O giroflex continuava ligado, piscando no canto do meu olho. Azul, ritmado, como se marcasse o início de algo que eu ainda não sabia nomear. Eu estava lá, parado, e mesmo sem saber, já tinha passado do ponto de retorno. Ela voltou da viatura andando devagar, como quem não tem pressa, mas também não quer demonstrar nada além do necessário. O sol batia forte no acostamento, refletindo no asfalto e no colete dela. Quando se aproximou, levantou os olhos e me encarou de um jeito que eu não estava preparado para receber. Não foi um olhar duro de autoridade, também não foi simpatia fácil, foi silêncio, daqueles que atravessam a gente por dentro. Senhor Sebastião, ela falou, olhando direto para mim, segurando meus documentos. Tá tudo certo com o caminhão. Eu assenti com a cabeça, mas não respondi na hora, porque naquele segundo eu percebi que não era só fiscalização. Tinha alguma coisa ali, parada no ar, pesada e leve ao mesmo tempo. Coisa estranha de explicar. Obrigado, doutora. Falei por fim. Ela continuou me olhando, não desviou. Eu senti um calor subir pelo peito, uma inquietação que não combinava com a situação. Eu já tinha passado por dezenas de abordagens. Nunca tinha sentido aquilo. Nunca. Pode me chamar de Luciana, ela disse, simples. Aquilo me pegou desprevenido. Nome aproxima. Nome quebra distância. Eu engoli seco. Sebastião, respondi. Mas o pessoal da estrada chama de Tião. Ela sorriu de novo. Um sorriso curto, contido, quase profissional. Mas os olhos não mentiam. Os olhos dela me olhavam como quem tenta entender um lugar novo. O senhor está com pressa, Tião? A pergunta parecia simples, mas não era. Eu pensei em dizer que sim, que precisava seguir, que a estrada me esperava. Mas a verdade escapou antes. Não muita. Ela fez um gesto leve com a cabeça, como quem decide algo por dentro. Pediu para eu aguardar mais um pouco, só para finalizar o procedimento. Eu fiquei ali, encostado no Scania 113 bicudo azul, sentindo o motor ainda quente vibrar por baixo da lataria. Aquela vibração sempre me acalmou. Naquele momento, não adiantou. Luciana começou a fazer perguntas básicas, mas o jeito dela falar não era automático. Ela ouvia de verdade. Quando eu respondia, ela prestava atenção. Quando eu parava, ela esperava. Aquilo criou um ritmo estranho entre nós. Caminhão antigo assim dá trabalho, ela comentou. Dá, respondi. Mas ensina paciência. Ela levantou o olhar de novo. E ali aconteceu de vez. Não foi só curiosidade. Foi conexão. Como se ela tivesse enxergado algo que eu mesmo quase não olho mais em mim. O homem por trás do volante. O outro PRF passou perto, observando. Eu senti o clima mudar um pouco.
Ela também percebeu. Endureceu o corpo por alguns segundos, voltou para o protocolo. Mas quando ele se afastou, o olhar dela voltou diferente. "O senhor mora onde?" perguntou. "Onde o caminhão para." Ela riu de leve. Um riso rápido, sincero. Aquilo bateu forte, porque não foi deboche, foi compreensão. O vento passou mais forte naquele momento, levantando poeira, fazendo o uniforme dela balançar. O som dos carros passando ficou distante. Eu só enxergava ela, e isso me assustou. Eu sempre fui um cara controlado, disciplina de estrada, emoção guardada, mas aquele olhar dela desmontava tudo sem esforço. Não era beleza, era presença, era verdade. "Posso dar uma olhada dentro da cabine com mais calma?" ela perguntou. Claro, subimos. Ela entrou com cuidado, reparando em tudo. A cama esticada, o painel limpo, o cheiro de limpeza misturado com café antigo. Eu vi quando ela passou a mão no colchão, só encostando, como quem confere se aquilo é real. "O senhor cuida bem do seu espaço", ela disse. "É o que eu tenho." Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou pela janela, depois para mim. O espaço da cabine ficou pequeno demais. Eu sentia a respiração dela próxima. Meu coração batia forte, mas por fora eu mantinha a calma. "A maioria deixa tudo jogado", ela continuou. "Dá para ver quando a pessoa se abandonou. Aquilo doeu e confortou ao mesmo tempo, porque eu sabia do que ela estava falando. Eu já vi muito caminhoneiro desistir por dentro antes de parar por fora. A estrada cobra", respondi, "mas também devolve se a gente respeitar." Ela assentiu. Nossos olhares se cruzaram de novo, mais fundo, mais demorado. E foi ali que a pergunta nasceu dentro de mim, pesada, sem resposta. Porque aquilo estava me atingindo tanto. Eu não conhecia aquela mulher, não sabia nada da vida dela. E mesmo assim, algo em mim queria ficar. Queria ouvir mais, queria entender. Luciana respirou fundo, como se também sentisse o peso daquele momento. Desviou o olhar por um segundo, depois voltou. "Vai demorar um pouco ainda, Tião", ela disse. "Se o senhor quiser, pode ficar à vontade." Eu assenti. Mas por dentro, eu sabia. Aquela abordagem já tinha ido longe demais para ser só trabalho. Eu estava lá, parado na beira da estrada, sendo desarmado por um olhar que não usava arma nenhuma. Luciana ficou alguns segundos em silêncio dentro da cabine, como se estivesse decidindo se continuava sendo só policial ou se deixava escapar um pouco da pessoa por trás da farda. Eu conheço esse tipo de pausa, já vivi muito isso comigo mesmo, parado em acostamento, escolhendo se sigo ou se paro de vez. "Tá calor aqui dentro", ela disse, quebrando o silêncio. "Quer água?" Respondi na hora, já abrindo a geladeira pequena debaixo da cama. Peguei uma garrafa e entreguei. Nossos dedos se tocaram de leve. Coisa rápida, mas suficiente para dar aquele choque silencioso. Ela percebeu, eu percebi, ninguém comentou. "Obrigada", falou dando um gole. "O senhor passa muito tempo assim, sozinho?" A pergunta veio simples, mas carregada. Não era de protocolo. Eu me apoiei no banco, olhei para frente para o painel do Scania 113 bicudo azul antes de responder. A maior parte do tempo, sim. A estrada ensina a conviver com isso. Ela me observava enquanto eu falava. Não desviava o olhar. Não interrompia. Isso me deu confiança para continuar. No começo é difícil, completei. Depois vira costume. E o costume vira escolha. Luciana assentiu devagar, encostou na lateral da cabine, como se aquele espaço já não fosse tão estranho para ela. O rádio da viatura chiou lá fora, alguém falando alguma coisa que não deu para entender. Ela ignorou. "Eu achei que caminhoneiro fosse tudo igual", confessou. "Mas o senhor não é." Eu soltei um meio sorriso. "Nem policial é tudo igual também." Ela riu. Dessa vez foi mais solto, um riso que tirou o peso do ar. Aquilo marcou uma virada. A conversa deixou de ser tensa, virou troca. "E por que o senhor escolheu essa vida?" ela perguntou. A pergunta me pegou, porque quase ninguém pergunta isso. Todo mundo acha que caminhoneiro nasce pronto sem escolha. Eu pensei um pouco antes de responder. Não escolhi,
falei. A estrada que me escolheu. Quando vi, já estava dentro. E fiquei. Ela ficou pensativa. Olhou para a cama de novo, para as cortinas, para o cuidado com cada coisa. Aquele silêncio entre nós já não era estranho. Era confortável. Deve ser pesado, ela disse. Ficar longe de tudo. Às vezes, respondi, mas também protege. Aqui dentro eu tenho controle. Lá fora, nem sempre. Luciana respirou fundo. Parecia entender mais do que eu esperava. O vento entrou pela janela, balançando um pouco o cabelo dela. O cheiro do dia, de asfalto quente e poeira, misturado com o cheiro limpo da cabine, criou uma sensação estranha de intimidade. "Posso sentar?" ela perguntou. "Claro!" Ela sentou na beira da cama com cuidado. Aquilo mexeu comigo. Não pelo gesto em si, mas pelo que ele representava. Confiança. Proximidade. Fora do padrão. "O senhor tem família?" ela perguntou, olhando para as mãos. "Tenho, mas cada um no seu canto." A estrada a afastou e aproximou ao mesmo tempo. Ela levantou os olhos de novo. O olhar dela estava mais humano agora. Menos farda, menos função. "Eu entendo", disse baixo. Nesse momento, o outro PRF apareceu na porta da cabine pigarreando. A presença dele cortou o clima na hora. Tá tudo certo aí?" ele perguntou, sério. Luciana se levantou rápido, postura mudando. "Tudo sob controle", respondeu firme. Ele me olhou de cima a baixo, depois olhou a cabine. Ficou alguns segundos em silêncio, avaliando. Eu mantive a calma, consciência limpa, postura reta. "Vou dar mais uma volta", ele disse por fim, descendo. Quando ele se afastou, o ar voltou a circular. Luciana soltou os ombros, como quem tinha segurado a respiração. "Desculpa", ela falou. "Às vezes, o trabalho..." "Eu sei", interrompi. "Estrada também é assim. Sempre alguém olhando." Ela sorriu de canto. Voltou a sentar, dessa vez mais perto. Não encostando, mas perto o suficiente para eu sentir o calor do corpo dela. Meu coração acelerou, mas por fora eu continuei firme. Caminhoneiro aprende a esconder tempestade. "O senhor fala bonito", ela comentou. "Poucas palavras, mas certas." "É a estrada", respondi. "Ela ensina a gente a não desperdiçar nada, nem palavra, nem sentimento." Ela ficou em silêncio de novo. Mas agora era um silêncio carregado de algo novo, curiosidade mútua, interesse contido. "Quanto tempo o senhor vai ficar parado aqui?" perguntou. "O tempo que precisar." Ela me encarou. O olhar dela desceu um pouco, depois voltou para os meus olhos. Aquilo criou um nó no estômago, um misto de alerta e vontade. "Então..." ela começou parando no meio da frase. Eu esperei. Não forcei. Nunca fui de atropelar nada. "Então a gente pode conversar mais um pouco", completou. E naquele instante, eu soube. Aquela abordagem já tinha passado de qualquer protocolo. Não tinha mais só fiscalização ali. Tinha dois adultos se reconhecendo num lugar improvável, à beira da estrada, sob o sol do meio do dia. Eu estava lá, dentro do meu caminhão, e sem perceber, já tinha aberto espaço para algo que podia mudar tudo. Quando Luciana voltou a entrar na cabine com mais calma, eu senti que aquele espaço, que sempre foi só meu, tinha mudado de função. Não era mais só abrigo, não era só casa improvisada de caminhoneiro. Tinha virado território sensível. Qualquer detalhe ali dizia algo sobre mim, eu sabia disso. Ela ficou em pé por alguns segundos, só olhando. Não mexeu em nada. Olho atento, curioso, respeitoso. O tipo de olhar que não invade, mas percebe. Ela falou baixo, não é nada do que eu imaginava. Eu encostei no banco do motorista, braços cruzados, deixando ela à vontade. O Scania 113 bicudo azul estava desligado, mas ainda quente. O cheiro do caminhão era aquele misto de limpeza simples com estrada vivida. Nada artificial, tudo real. A maioria acha que caminhão por dentro é bagunça, eu disse. Cada um vive do jeito que dá. Ela se aproximou da cama. Passou a mão de leve na colcha esticada.
Reparou no travesseiro alinhado, na cortina limpa. Mas aqui não, respondeu. Aqui parece... Cuidado. A palavra ficou no ar. Cuidado. Aquilo me acertou em cheio, porque não era só sobre o caminhão. Isso aqui é minha casa, falei. Se eu não cuidar, quem vai? Ela assentiu devagar. Sentou de novo na beira da cama, agora com mais naturalidade. Não parecia mais visita, parecia alguém tentando entender. O senhor dorme aqui todos os dias? Perguntou. Quase sempre. Quando paro em casa, estranho até o silêncio. Ela sorriu de canto. Olhou ao redor mais uma vez, como quem monta um quebra-cabeça. O painel limpo, os documentos organizados numa pasta, uma foto pequena guardada no canto do porta-treco. Quem é? Ela perguntou, apontando com o queixo. Eu peguei a foto. Era antiga, já meio desbotada. Minha mãe. Já se foi. Luciana não disse nada na hora, só baixou o olhar, respeitando o peso daquela resposta. Depois levantou de novo. Ela ia gostar de ver isso aqui, falou. Dá para ver que o senhor aprendeu direitinho. Engoli seco. Aquilo veio forte. Não era elogio jogado, era leitura precisa. E isso me desarmou mais que qualquer fiscalização. O rádio da viatura chiou de novo lá fora. Uma chamada rápida. Luciana olhou para a porta, depois para mim. A tensão voltou por um instante. Aquela lembrança de que o mundo lá fora ainda existia. Ainda tenho tempo, ela disse quase para si mesma. Eu abri a geladeira de novo. Puxei uma marmita bem fechada. Trouxe almoço, falei. Comida simples, mas segura. Ela arregalou os olhos, surpresa. O senhor cozinha? Quando dá. Melhor que viver de posto todo dia, ela riu. Um riso genuíno, daqueles que relaxam o corpo inteiro. Isso quebra totalmente o estereótipo, comentou. Caminhoneiro que eu vejo por aí vive reclamando de comida ruim, mas não muda nada. Reclamar é mais fácil que se cuidar, respondi. Ela me olhou por alguns segundos. O olhar dela mudou de novo. Menos curiosidade, mais respeito. E talvez algo a mais, que eu ainda não queria nomear. O senhor parece muito inteiro, ela disse. Fiquei em silêncio. Porque essa palavra, de novo, dizia mais do que parecia. Inteiro. Eu lutei a vida inteira para continuar sendo isso, mesmo com a estrada tentando me quebrar aos poucos. A estrada ensina, falei por fim. Ou você se organiza por dentro, ou ela te engole. Ela respirou fundo, cruzou as mãos no colo. O ambiente ficou mais íntimo. Pequeno demais para dois desconhecidos que já não se sentiam tão desconhecidos assim. Posso ser sincera? Ela perguntou. Sempre. Eu nunca vi um caminhão assim por dentro, disse. E não falo só de limpeza. Falo de energia. Eu soltei um meio sorriso. Energia de quem passa muito tempo conversando consigo mesmo. Ela riu baixo. Depois ficou séria. Isso cansa, falou, mas também fortalece. A proximidade entre nós aumentou sem ninguém perceber como. O joelho dela quase encostava no meu. Eu sentia o perfume leve, nada exagerado. Meu coração acelerou, mas a cabeça seguiu no freio. Disciplina. Sempre disciplina. Lá fora, um caminhão passou roncando forte. O som fez a cabine vibrar levemente. Aquilo trouxe a realidade de volta por um segundo. O pessoal acha que caminhoneiro não sente, eu disse, quebrando o silêncio, que vive só de volante e diesel. Ela levantou o olhar devagar. Mas sente, completou por mim. Sente, confirmei. Ficamos em silêncio. Mas não era vazio. Era cheio demais, cheio de coisa não dita, de perguntas que ninguém fazia, de vontade contida. Ela se levantou devagar. Obrigada por deixar eu ver isso, disse. Não só o caminhão, o resto também. Nem todo mundo enxerga, respondi. Ela parou na porta da cabine e virou o rosto para mim. Eu enxerguei e saiu. Eu fiquei ali, sentado, olhando para o espaço que ela ocupava segundos antes. O Scania 113 parecia outro, o mesmo, mas diferente, como se alguém tivesse mexido numa engrenagem invisível dentro de mim. Eu sabia.
Aquela conversa simples, dentro da cabine, tinha quebrado mais coisa do que qualquer estereótipo. E dali para frente, nada ia ser só rotina de estrada. Luciana voltou para a cabine depois de alguns minutos lá fora. Eu vi quando ela parou antes de subir, respirou fundo, como quem organiza a cabeça. Quando entrou, já não tinha mais aquela postura dura de fiscalização. Era gente, só gente. Posso ver aquele freezer de novo? Ela perguntou, apontando com a cabeça. Claro, respondi, já me abaixando para abrir. Quando levantei a tampa, o ar frio subiu misturado com o cheiro de comida feita em casa. Marmitas bem fechadas, tudo organizado. Arroz integral, frango grelhado, legumes cortados certinho. Nada de gordura pingando, nada jogado de qualquer jeito. Ela ficou em silêncio. Silêncio longo. Não é possível. Murmurou, se abaixando um pouco mais para olhar melhor. Ué, dei de ombros. É o que dá para fazer na estrada. Ela passou o dedo pela borda de uma marmita, como quem confere se é real. A maioria vive de salgado de posto, refrigerante quente e café velho, disse. Isso aqui é disciplina. A palavra voltou. Disciplina. De novo ela acertava onde pouca gente enxergava. Não é frescura, falei. É sobrevivência. Corpo cansado não aguenta a estrada. Ela me olhou de baixo para cima, ainda agachada, olhos atentos. E o senhor aguenta muito, né? A pergunta veio simples, mas pesada. Eu fechei o freezer devagar, sentei no banco e respirei fundo antes de responder. Aguento porque aprendi a respeitar meus limites. A estrada cobra caro de quem se abandona. Ela se levantou, apoiou a mão no painel. O sol entrava pela janela, iluminando metade do rosto dela. Dava para ver o respeito crescendo ali, sem esforço. O senhor não faz ideia do quanto isso muda a imagem que a gente tem, ela disse. Não só de caminhoneiro, de homem. Eu senti um nó na garganta, porque aquilo não era elogio barato, era reconhecimento. A gente passa invisível, respondi. Só lembram da gente quando o caminhão atrapalha o trânsito. Ela assentiu. Eu sei. O rádio da viatura chiou de novo. O outro PRF chamou o nome dela. Ela respondeu curto, dizendo que já resolvia. Depois desligou o som e voltou para mim. Posso ser sincera de novo? Perguntou. Já tá sendo. Ela respirou fundo. Eu achei que ia encontrar mais um caminhoneiro cansado, reclamando da vida. Mas encontrei alguém que se cuida, e isso diz muito. Eu fiquei em silêncio. Não por falta de resposta, mas porque algumas coisas a gente sente melhor calado. Ela abriu uma das marmitas com cuidado. Isso é frango? Perguntou surpresa. Grelhado, sem óleo. Ela balançou a cabeça incrédula. Você tá doido? Falou rindo baixo. Nunca vi isso numa cabine. Aquele riso foi diferente. Não foi só diversão, foi admiração. Eu senti no jeito que ela me olhava agora. Não mais curiosidade, nem só respeito. Tinha algo a mais ali, crescendo devagar. E o senhor come assim todo dia? Perguntou. Quando dá. Nem sempre é perfeito, mas eu tento. Ela fechou a marmita, colocou no lugar certinho. Isso exige força, disse. Não física, mental. A estrada testa a cabeça mais que o corpo, respondi. Ela ficou pensativa. Cruzou os braços, encostou na parede da cabine. Eu vejo muito acidente, ela disse de repente. Muita gente que perde tudo por descuido ou por desistir antes. Eu senti o peso na voz dela. Não era conversa jogada, era vivência. Por isso eu me organizo, falei. Para não virar estatística, para não virar lembrança ruim. Ela levantou o olhar, séria. O senhor tem medo? A pergunta veio direta. Tenho, respondi sem pensar, mas não deixo ele dirigir por mim. Ela sorriu de leve, um sorriso admirado, diferente de tudo que eu já tinha visto ali. Isso é raro, disse. Muito raro. O silêncio voltou, mas agora era outro, mais denso, mais íntimo. A proximidade entre nós aumentou sem ninguém se mexer. Eu sentia o coração bater mais forte, mas mantinha o controle. Disciplina sempre. Posso te perguntar uma coisa pessoal? Ela disse.
pode? Como alguém que vive sozinho consegue manter isso tudo em ordem? Eu pensei um pouco antes de responder. Porque se eu bagunçar aqui fora, bati de leve no freezer, bagunça aqui dentro, toquei no peito, ela ficou parada, me olhando, como se aquela resposta tivesse encaixado algo nela também. Faz sentido, murmurou. O som de um caminhão passando alto cortou o momento. A cabine vibrou, a estrada lembrando que o mundo seguia. Eu devia continuar a fiscalização, ela disse, mas sem muita convicção. Eu sei, respondi. Ela não se mexeu, ficou ali mais alguns segundos olhando para o freezer, para a cama, para mim. Obrigada por mostrar isso, falou por fim. Não é só comida, é caráter. Aquilo me atingiu forte, porque caráter não se improvisa, se constrói, na marra, no silêncio, na escolha diária. Ela desceu da cabine. Antes de sair, virou o rosto. Tem muita gente que dirige caminhão, disse. Mas poucos dirigem a própria vida. E foi embora. Eu fiquei sentado, olhando para o freezer fechado, sentindo o peso daquela conversa. Aquele detalhe simples tinha revelado mais sobre mim do que eu jamais imaginei mostrar para alguém numa beira de estrada. Eu estava lá, com meu caminhão parado, e sem perceber tinha conquistado algo que não se compra em imposto nenhum, respeito verdadeiro. Depois que Luciana desceu da cabine, o silêncio ficou pesado. Não aquele silêncio vazio de estrada longa, mas um silêncio cheio de coisa presa na garganta. Eu fiquei sentado no banco do motorista, mãos apoiadas no volante do Scania 113 bicudo azul, olhando pelo para-brisa sem ver nada de verdade. Lá fora, o colega dela caminhava devagar ao redor da viatura. Não disfarçava mais, observava. Olhar desconfiado, corpo duro, o tipo de cara que segue o manual até o fim e não gosta quando algo sai do roteiro. Eu conheço esse tipo. Na estrada tem muito também. Luciana parou alguns metros à frente do caminhão, de costas para mim. Cruzou os braços, olhou para a pista como se estivesse só aguardando. Mas eu sabia que não era só isso. O corpo dela estava tenso, ombros rígidos, respiração mais curta. Ela também sentia o peso daquele momento. Eu desci da cabine devagar. O asfalto quente quase queimou a sola da bota. Fiquei ao lado do caminhão, encostado na lataria azul, sentindo a vibração leve do motor ainda quente. Não falei nada. Ela também não. O vento passou, levantando poeira. Um caminhão carregado passou roncando forte, trucado, pesado, fazendo o chão tremer. A vida seguia normal ali, enquanto dentro daquele pequeno espaço tudo parecia suspenso. Luciana virou o rosto devagar e me olhou. Não foi rápido. Foi aquele olhar que pergunta sem usar palavra nenhuma. Eu sustentei. Não desviei. A gente se entendeu ali, no silêncio. O colega PRF pigarreou atrás dela. Luciana, tá demorando, ele disse seco. Ela respirou fundo antes de responder. Já tô finalizando. A resposta foi firme, mas eu senti a tensão por trás. Ele chegou mais perto, olhou para mim, depois para o caminhão, depois para ela. Avaliando, pesando, medindo o que não estava escrito em relatório nenhum. Documento já conferido? Ele perguntou. Já, ela respondeu. Tudo em dia. Ele cruzou os braços. Então por que ainda estamos aqui? O silêncio caiu de novo. Dessa vez mais duro. Eu senti um aperto no peito, não por medo, por consciência do que estava acontecendo. Aquilo não era mais só uma abordagem longa, era um limite sendo testado. Luciana deu 2 passos para frente, ficando entre ele e eu, quase sem perceber. Porque eu tô fazendo o meu trabalho direito, disse. Não vejo problema nisso. O tom dela não era agressivo, mas era definitivo. O colega segurou o olhar dela por alguns segundos. Depois desviou, como quem não concorda, mas não quer confronto ali. Vou checar a placa de novo. Ele falou se afastando. Quando ele saiu, o ar pareceu voltar para os pulmões. Luciana fechou os olhos por um instante, respirou fundo. Eu fiquei quieto. Qualquer palavra naquele momento podia quebrar algo delicado demais. Ela abriu os olhos e me olhou de novo. O olhar dela agora tinha conflito. Não era só curiosidade, nem só admiração. Era dúvida, era consciência. Desculpa por isso,
Ela disse baixo. Faz parte, respondi. Estrada também é cheia de gente olhando torto. Ela soltou um meio sorriso cansado. Às vezes eu esqueço que tudo é observado. Eu não esqueço, falei. Caminhoneiro aprende cedo. Ela assentiu. Ficamos lado a lado olhando a pista, sem tocar, sem falar. Mas o silêncio entre nós dizia mais do que qualquer conversa longa. Eu pensei em tudo que a gente tinha trocado ali, em poucas horas. Informação, respeito, curiosidade. Coisa que às vezes não acontece em anos. Tião, ela começou, parando no meio. Eu virei o rosto para ela. Fala. Ela mordeu o lábio de leve, pensativa. Tem encontros que não deviam acontecer, disse. Mas acontecem. A frase caiu pesada. Eu senti, não respondi na hora, porque qualquer resposta podia empurrar a gente para um lugar sem volta. A estrada é cheia disso, falei por fim. Cruzamento inesperado. Ela sorriu triste. Pois é, o colega PRF voltou, mais distante agora. Não falou nada, só ficou ali, esperando. A presença dele era um lembrete constante de realidade, de limite, de regra. Luciana endireitou a postura, ajeitou o colete, a farda voltando a ocupar espaço. Mas o olhar ainda era o mesmo. Eu preciso terminar, ela disse. Eu sei. Ela me entregou os documentos um por um. Quando nossas mãos se tocaram, foi rápido, mas intenso. Um toque simples que carregava tudo que não podia ser dito. Se cuida, Tião, ela falou. Você também. Ela deu um passo para trás, depois outro. Antes de virar de vez, olhou para mim mais uma vez. Um olhar longo, silencioso, carregado de coisa não resolvida. Eu sustentei até o fim. Ela voltou para a viatura. A porta fechou. O colega entrou do outro lado. O giroflex apagou. Eu fiquei ali, encostado no meu caminhão, sentindo um vazio estranho. Não era perda, era antecipação. Como se algo tivesse começado, mesmo sem ter continuado. Subi de novo na cabine. Fechei a porta. O silêncio voltou, mas agora diferente. O Scania 113 parecia me observar, cúmplice mudo de tudo que tinha acontecido. Dei partida. O motor respondeu firme, sempre fiel. Antes de engatar a marcha, olhei pelo retrovisor. A viatura ainda estava ali, parada. Luciana no banco do passageiro, olhando para frente. Mas por um segundo, ela virou o rosto e olhou para mim. Nossos olhares se cruzaram pela última vez naquele dia. Sem aceno, sem sorriso, só silêncio. E às vezes é no silêncio que a gente percebe que já foi longe demais para fingir que não sentiu nada. Quando eu pensei que a abordagem tinha acabado, ela não acabou. A viatura continuava ali, parada, mas o clima tinha mudado. Já não era mais fiscalização pura. Era como se o tempo tivesse desacelerado só para nós dois. Luciana voltou a se aproximar depois de alguns minutos. O colega dela ficou mais afastado, falando no rádio, andando de um lado para o outro. Ela veio sozinha, passos firmes, mas o olhar ainda carregava aquele peso silencioso. Vou precisar de mais algumas informações, ela disse, profissional. Coisa simples. Sem problema, respondi. Subimos de novo na cabine. O sol já tinha mudado um pouco de posição, batendo diferente no painel. Eu nem tinha reparado quanto tempo tinha passado. Olhei no relógio rápido, mas não registrei. A cabeça estava em outro lugar. Ela sentou no banco do passageiro dessa vez, não na cama. Aquilo já dizia muito. Estávamos mais próximos, mas ainda dentro de um limite invisível. A estrada costuma engolir quem não presta atenção, ela comentou, enquanto anotava algo no tablet. E às vezes engole quem presta também, respondi. Ela levantou o olhar interessada. Por quê? Porque nem tudo depende só da gente, mas a gente tenta mesmo assim. Ela ficou em silêncio por alguns segundos pensando, depois largou o tablet no colo. O senhor fala como quem já perdeu coisa importante. A frase me pegou desprevenido. Eu respirei fundo antes de responder. Todo caminhoneiro perde, falei.
tempo, presença, gente. A diferença é o que a gente faz depois. Ela me observava com atenção total. Não desviava, não interrompia. E o que o senhor fez? Perguntou. Aprendi a ficar, respondi. Mesmo estando longe. Ela assentiu devagar. Aquilo parecia tocar algo nela também. O vento entrou pela janela trazendo cheiro de mato quente. Um caminhão passou longe, o som abafado. O mundo parecia distante. Eu achava que solidão era fraqueza, ela disse de repente. Hoje eu não tenho tanta certeza. Solidão não é falta, respondi. É espaço. O problema é quando a gente não sabe o que fazer com ele. Ela ficou olhando para frente, mãos apoiadas nas pernas. Às vezes eu chego em casa e o silêncio grita, confessou. Eu virei o rosto devagar para ela. Aquela confissão não era pequena. E o que você faz? Perguntei. Ela deu de ombros. Trabalho mais, me ocupo. Finjo que não escuto. Eu entendi na hora. A gente se reconheceu ali, sem precisar explicar demais. O colega dela apareceu na porta da cabine, avisando que ia dar mais uma volta pela rodovia. Ela respondeu com um ok rápido. Quando ele saiu, o clima ficou ainda mais fechado entre nós dois. Quanto tempo você está na estrada? Ela perguntou. Quase 20 anos. Tudo isso? E você? Perguntei. Há quanto tempo na PRF? 12 anos, respondeu. Entrei nova. Achei que ia ser diferente. Foi? Ela sorriu sem humor. Em algumas coisas sim, em outras não. O silêncio voltou, mas dessa vez confortável. Não tinha pressa, não tinha relógio. Eu só percebia o tempo passando pela luz, mudando devagar. Sabe o que mais me chama a atenção em você? Ela perguntou. O quê? Você não parece estar fugindo de nada. Eu pensei antes de responder. Já fugi muito, falei. Hoje eu escolhi ficar de frente. Ela me encarou, séria. Isso exige coragem ou cansaço, respondi. Às vezes os dois. Ela riu baixo, um riso sincero. Eu nunca converso assim numa abordagem, confessou. Nunca. A estrada tem dessas exceções, falei. Tem, ela concordou. Ela voltou a pegar o tablet, mas não escreveu nada. Ficou só segurando. O tempo está passando rápido, ela comentou olhando para o relógio. Eu olhei também. Quase 3 horas. Nem vi, falei. Nem eu. Aquilo ficou no ar. 3 horas pareciam minutos. E isso assustava, porque mostrava o quanto a conexão tinha ido longe. Tião, ela começou. Eu esperei. Às vezes a gente encontra alguém no momento errado, disse. Mas isso não diminui o impacto. Meu coração bateu mais forte. Eu sabia que aquilo não era conversa jogada. A estrada não pergunta se é hora certa, respondi. Ela só cruza. Ela fechou os olhos por um instante. Respirou fundo. Talvez por isso doa tanto quando a gente percebe. O silêncio que veio depois foi pesado, denso, cheio de coisa não dita. Eu sentia que algo grande estava se formando ali e, ao mesmo tempo, algo perigoso. Lá fora, o colega dela voltou avisando que precisavam encerrar. Luciana assentiu, mas não se levantou na hora. Ficou ali, sentada, olhando para mim. Obrigada por essa conversa, ela disse baixo. De verdade. Eu que agradeço, respondi. Não acontece todo dia. Ela se levantou devagar. Antes de sair, parou na porta da cabine. 3 horas, falou. Parece pouco, mas muda coisa demais. Eu não respondi, porque eu sentia o mesmo. Quando ela desceu, eu fiquei ali sozinho de novo. Mas não igual antes. Algo tinha sido mexido por dentro. Algo que não voltava para o lugar fácil. 3 horas na beira da estrada, sem pressa, sem filtro e com peso suficiente para acompanhar alguém por muitos quilômetros depois. Luciana voltou a sentar no banco do passageiro, mas dessa vez não trouxe tablet, nem rádio, nem papel nenhum. Só ela. Aquilo já dizia tudo. Quando alguém da PRF larga o protocolo assim, é porque decidiu confiar. E confiança na beira da estrada é coisa rara. Ela apoiou o cotovelo na porta, olhou para frente por alguns segundos e depois falou, sem me olhar. Eu não costumo fazer isso. Eu fiquei quieto.
Aprendi cedo que quando alguém começa assim, o silêncio é respeito. A maioria das pessoas que eu abordo vira número, ela continuou. Placa, documento, ocorrência. Eu sigo o procedimento e pronto. Ela virou o rosto devagar e me encarou. Mas você não virou número. Aquilo me atingiu forte, porque eu passei a vida sendo só isso para muita gente. Caminhoneiro, mais um, invisível. Talvez porque eu não queira virar. Respondi baixo. Ela assentiu, como se aquela resposta confirmasse algo que ela já suspeitava. O sol bateu diferente no vidro. A cabine ficou meio dourada. O barulho da estrada parecia distante demais para estar tão perto. Ela respirou fundo. Posso te contar uma coisa? Perguntou. Pode. Ela segurou as mãos uma na outra como quem se prepara. Eu cresci numa casa onde ninguém ficava. Começou. Meu pai vivia viajando, minha mãe cansada demais para conversar. Eu aprendi cedo a não depender de ninguém. Eu senti aquela frase. Sentir mesmo. A farda virou proteção. Ela continuou. Aqui dentro eu mando. Aqui dentro ninguém me machuca. Ela bateu de leve no colete. Mas fora... Parou. Fora todo mundo é gente. Completei. Ela me olhou surpresa. Depois sorriu triste. Fora todo mundo é gente. O silêncio veio pesado, mas necessário. Um silêncio que cura mais do que machuca. Ela se mexeu no banco. Ficou mais de frente para mim. Não cruzou linha nenhuma, mas chegou perto o suficiente para eu sentir o calor do corpo dela. Você sabe o que mais me assustou hoje? Perguntou. O quê? O fato de eu me sentir à vontade aqui. Aquilo levantou um alerta dentro de mim. Não de medo, mas de cuidado. A vontade demais também assusta, eu falei. Assusta, ela concordou. Porque mostra coisa que a gente esconde. Ela abaixou a cabeça por um instante. Quando levantou, os olhos estavam mais abertos, mais sinceros. Eu me sinto sozinha, Tião. A frase caiu seca, sem drama, sem peso exagerado, mas verdadeira demais. Mesmo cercada de gente? Perguntei. Principalmente assim. Eu encostei as costas no banco, respirei fundo. Aquilo era território sensível. Eu sabia. Solidão compartilhada é a mais difícil, falei. Porque ninguém percebe. Ela segurou o olhar em mim por alguns segundos longos. Depois soltou um riso curto, quase incrédulo. Você fala coisas que eu penso há anos, disse. Mas nunca disse em voz alta. Talvez porque não tinha com quem dizer, respondi. Ela assentiu. Aquilo foi um mini estouro silencioso dentro da cabine. Uma confiança sendo construída ali, peça por peça. O rádio chiou lá fora. Ela nem se mexeu. Não parecia mais importar. Eu não sei por que tô te contando isso, ela falou. Às vezes a estrada escolhe, respondi. Ela riu baixo. Você sempre volta para a estrada, comentou. É o que me mantém inteiro. Ela me olhou com atenção renovada. Eu te vejo além do caminhão, disse. Não vejo só o motorista. Vejo o homem que decidiu não se perder. Aquilo bateu fundo, porque manter-se inteiro é uma luta diária, silenciosa. E eu vejo você além da farda, respondi. Vejo alguém tentando não endurecer demais. Ela fechou os olhos por um segundo, respirou fundo. Quando abriu, o olhar estava molhado, mas firme. Isso é perigoso, ela disse. Concordei, mas também é raro. O silêncio voltou, só que agora ele vibrava, cheio de coisa que queria sair. Ela se levantou de repente. Eu preciso dar uma volta, falou. Organizar a cabeça. Vai lá. Ela desceu da cabine e caminhou alguns metros respirando fundo. Eu fiquei ali, olhando para o painel, sentindo o coração bater mais rápido do que o normal. Minutos depois, ela voltou. Parou na porta da cabine. Não subiu. Tião, chamou. Fala. Obrigada por me ouvir sem tentar consertar nada. Às vezes ouvir já é conserto, respondi. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Você é diferente, disse. Eu só sou eu, respondi. Ela assentiu. Olhou para a estrada, depois para mim. E isso já é muita coisa. Ela desceu o último degrau, voltou para a viatura. Mas antes de entrar, olhou para trás uma última vez.
O olhar dela dizia mais do que qualquer palavra. Confiança tinha sido criada ali, não planejada, não pedida. E quando isso acontece na beira da estrada, a gente sabe, ou vira aprendizado, ou vira cicatriz. O sol estava alto, queimando sem dó, daquele jeito que faz o ar tremer em cima do asfalto. A viatura parada um pouco mais à frente, meu Scania 113 bicudo azul quieto no acostamento e eu ali dentro da cabine, sentindo o calor entrar pela janela aberta. O tempo parecia suspenso. Nem andava, nem voltava. Luciana demorou mais do que o normal lá fora. Eu via pelo retrovisor ela andando devagar, parando, olhando a estrada, como se cada passo fosse uma tentativa de colocar ordem por dentro. Eu conheço bem esse tipo de caminhada. Já fiz muitas, em pátio vazio, tentando decidir coisa difícil. Ela voltou sem dizer nada, subiu na cabine e fechou a porta com cuidado. Não sentou de imediato. Ficou em pé, respirando fundo. O silêncio se espalhou entre nós. Um silêncio diferente. Não era constrangedor, era carregado. Tá quente demais, ela disse, só para quebrar. Tá, respondi. Dia tá pesado. Ela sentou no banco do passageiro. Não encostou em mim, mas ficou perto. Perto o suficiente para eu sentir o calor do corpo dela, misturado com o calor do dia. A cabine parecia menor. O ar mais denso. Ficamos quietos. O som distante dos carros passando virava um ruído contínuo, quase como um fundo musical. O motor desligado do Scania ainda estalava, esfriando aos poucos. Tudo falava. Menos a gente. Eu olhei para frente. Ela olhou para o chão. Nenhum dos dois tinha coragem de puxar conversa, porque a gente sabia. Qualquer palavra errada podia quebrar algo frágil, ou empurrar para um lugar sem volta. Ela mexeu no cabelo nervosa, um gesto simples, mas que denunciava tudo. Tião, ela começou, parou, respirou fundo. Você sente isso também? Eu virei o rosto devagar. Não perguntei o quê. Não precisava. Sinto, respondi. A palavra saiu baixa, mas firme. Aquilo mudou o clima, como se algo tivesse sido assumido sem precisar explicar. Ela fechou os olhos por um instante. Quando abriu, o olhar dela estava diferente, mais exposto, menos controle. Isso não era para estar acontecendo, ela disse. Eu sei, mas tá. O silêncio voltou, mais curto dessa vez. A proximidade aumentou sem nenhum movimento grande. Foi coisa de centímetro, de respiração, de olhar que demora meio segundo a mais do que devia. O calor fazia o suor escorrer devagar pela testa. Eu limpei com a mão, tentando manter a cabeça fria. Disciplina de estrada. Mas emoção não obedece tacógrafo. Eu devia descer. Ela falou, mas não se mexeu. Devia. Concordei, também sem me mexer. Ela riu fraco, nervosa. Engraçado como a gente fala uma coisa e faz outra. A estrada é cheia disso, respondi. Ela levantou o olhar. Nossos olhos se cruzaram. Ali não tinha mais farda, nem caminhão, nem PRF. Tinha dois adultos cansados, se reconhecendo num lugar errado e numa hora errada. O rádio da viatura chiou lá fora. Um chamado qualquer. Ela não respondeu. O silêncio venceu o rádio. Se eu ficar aqui mais um pouco, ela começou. Vai ficar difícil, completei. Ela assentiu. Engoliu seco. Eu não quero me arrepender, disse. Eu também não. Mais um silêncio, mais um passo invisível para frente. O joelho dela encostou de leve no meu, um toque quase acidental, mas que fez o coração disparar. Eu não recuei. Ela também não. O ar parecia faltar, não por falta de oxigênio, mas por excesso de coisa não dita. Tião, ela chamou de novo, agora mais baixo. Fala, olha para mim. Eu olhei. O olhar dela tremia, não de medo, de entrega contida. Aquilo foi o aviso mais claro de que algo ia acontecer. Eu senti o limite ali, esticado ao máximo. A gente precisa parar, ela disse. Precisa, concordei. Mas nenhum dos dois se moveu. O som de um caminhão passando forte fez a cabine vibrar, o mundo lembrando que estava ali, mas parecia longe demais. Ela respirou fundo, como quem toma coragem para um salto.
Eu confio em você, disse. Aquela frase foi o estalo. Confiança no meio daquele caos emocional era coisa séria. Eu senti o peso, senti a responsabilidade. Então a gente tem que ir com calma, falei. Ela assentiu, mas o olhar dela dizia que a calma já tinha passado do ponto. O silêncio seguinte foi o mais intenso de todos. Não tinha mais dúvida. Só decisão sendo construída ali, segundo a segundo. Ela se inclinou um pouco para frente, parou, esperou, me deu a chance de recuar. Eu senti isso. Aquela pausa foi respeito. Eu não recuei, não avancei rápido. Cheguei devagar, como quem sabe que está pisando em território delicado. Nossos rostos ficaram próximos, respiração misturada, olhos ainda abertos. Se for, ela sussurrou. Eu sei, respondi. E ali, naquele espaço mínimo entre um e outro, o silêncio falou tudo. Falou do que a gente era, do que não podia, do que queria mesmo assim. O calor do dia, a cabine parada, a estrada lá fora seguindo normal. Tudo conspirava para aquele instante. Algo ia acontecer, a gente sabia, e naquele silêncio apertado ninguém mais queria fugir disso. O espaço entre a gente ficou pequeno demais para caber o que estava acontecendo por dentro. A cabine quente, o ar pesado, o mundo lá fora seguindo como se nada tivesse prestes a desandar. Eu sentia o coração batendo forte, ritmado, quase no mesmo compasso do motor do Scania 113 quando está em marcha baixa. Luciana respirava diferente, curto, contido. Eu percebi quando ela fechou os olhos por um segundo a mais do que o normal. Aquilo foi o aviso final. A gente não devia, ela disse, mas a voz saiu fraca, quase pedindo ajuda para parar. Eu sei, respondi, sem tirar os olhos dela. Nenhum dos dois se mexeu. O silêncio não segurava mais nada. Ele empurrava. Ela abriu os olhos e me encarou de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Não tinha farda ali. Não tinha função, era só mulher, cansada, inteira, exposta. Se isso acontecer, ela começou. Vai mudar tudo, completei. Ela assentiu, engoliu seco. O joelho dela ainda encostava no meu. Eu senti a mão dela tremer de leve quando apoiou no banco, buscando equilíbrio. Foi ela quem chegou primeiro, um movimento pequeno, quase imperceptível. Não foi impulso, foi escolha. Quando nossos lábios se tocaram, o tempo parou de vez. Não teve pressa, não teve exagero. Foi intenso, porque era contido. Um beijo curto no começo, inseguro, como quem testa um limite invisível. Depois veio o resto. O mundo sumiu. O som da estrada ficou distante. O calor virou detalhe. Só existia aquele instante. A mão dela tocou meu rosto de leve, como quem confirma que aquilo era real. Eu senti o corpo inteiro responder, mas segurei, respeitei. A gente ainda estava na beira de um abismo. O beijo aprofundou, mas sem perder o cuidado. Era desejo misturado com medo, vontade misturada com consciência, proibido por tudo que representava, não pelo gesto em si. Quando a gente se afastou, foi devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar algo frágil demais. Luciana ficou com os olhos fechados por alguns segundos. A respiração acelerada denunciava tudo. Meu Deus, ela sussurrou. Eu passei a mão pelo rosto, tentando voltar para o chão. A gente passou do limite, falei. Ela abriu os olhos. Tava diferente. Não arrependida, mas alerta. Passou, concordou. E não tem volta. O silêncio caiu de novo, mas agora pesado de outro jeito. Não era expectativa, era consequência. Ela se afastou um pouco, ajeitou o cabelo, endireitou a postura, a farda, tentando voltar a ocupar espaço. Isso não podia ter acontecido, disse, mais firme agora. Eu sei, repeti, mas aconteceu. Ela respirou fundo várias vezes, tentando organizar a cabeça. Eu respeitei o tempo, não toquei, não falei. O rádio da viatura chiou alto lá fora, quase como um chamado à realidade. Ela se levantou rápido. Eu preciso sair daqui agora, falou. Vai, respondi. Eu fico. Ela parou na porta da cabine, mão no trinco. Ficou ali, imóvel, por alguns segundos. Depois virou o rosto para mim.
Eu não me arrependo, disse. Mas isso complica tudo. Aquilo doeu, porque era verdade. Às vezes o que é verdadeiro também é complicado, respondi. Ela assentiu. Desceu da cabine sem olhar para trás. Eu fiquei sentado, sentindo o peso daquele beijo espalhar pelo peito. Não era euforia, era impacto. Pela janela vi ela caminhar rápido até a viatura. Falou algo com um colega, postura séria, profissional. Entrou no carro. O giroflex acendeu por alguns segundos e depois apagou. Eu fiquei ali, sozinho, com o coração acelerado e a cabeça girando. O beijo não tinha sido só um beijo, tinha sido um ponto de não retorno. Eu liguei o caminhão. O motor respondeu firme, como sempre. O Scania 113 bicudo azul não julga, só acompanha. Antes de engatar a marcha, olhei pelo retrovisor. A viatura ainda estava parada. Luciana no banco do passageiro, olhando para frente. Por um instante ela virou o rosto e olhou para mim. O olhar dela agora era outro. Carregado de coisa demais para caber numa despedida simples. Ela não sorriu. Eu também não. Engatei a marcha, soltei devagar. O caminhão começou a andar. Enquanto eu me afastava, senti o peso real do que tinha acontecido. Não era romance bonito, não era aventura. Era encontro verdadeiro em lugar errado. O beijo proibido tinha marcado tudo. Tinha atravessado minha rotina. Tinha mexido com uma mulher que carregava responsabilidades que eu ainda não conhecia. E enquanto a estrada se abria na minha frente de novo, uma certeza ficou clara. Nada daquilo ia acabar ali. Eu já estava com o caminhão andando quando vi a viatura ligar a seta e encostar de novo mais à frente. Aquilo me deu um aperto estranho no peito. Não era medo, era pressentimento. Reduzi, puxei para o acostamento outra vez e parei o Scania 113 bicudo azul. O motor ficou roncando baixo, como se sentisse que algo pesado vinha aí. Luciana desceu sozinha. O colega ficou na viatura mexendo no celular, distante. Ela caminhou até mim devagar, sem aquela firmeza de antes. O rosto sério, mas cansado. Muito mais mulher do que policial naquele instante. E te amo. Ela chamou antes mesmo de eu abrir a porta. Desci. O sol ainda queimava forte, mas eu nem sentia mais. O mundo parecia meio fora de foco. Aconteceu alguma coisa? Perguntei. Ela respirou fundo, longo, como quem junta coragem para atravessar um campo minado. Aconteceu, respondeu. E eu não podia ir embora sem te falar. Ali, eu já senti. Não sabia o quê, mas sabia que não vinha coisa boa. Ficamos um de frente para o outro, perto demais para ser só conversa de despedida, longe demais para qualquer outra coisa. O que foi? Insisti agora com a voz mais baixa. Ela desviou o olhar por um segundo, depois voltou. Olho no olho, sem fuga. Eu sou casada. A frase caiu seca, simples, direta, sem rodeio. E mesmo assim, me atravessou como pancada no peito. Eu não respondi, não consegui. O corpo travou por um instante. A cabeça tentou entender, mas o sentimento chegou primeiro. Casada? Repeti, quase num sussurro, só para confirmar que tinha ouvido certo. Sou, ela disse, há 6 anos. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros. Não tinha tensão, não tinha expectativa. Tinha queda livre. Eu dei um passo para trás sem perceber. Encostei na lateral do caminhão. O ferro quente atravessou a camisa, mas nem isso eu senti. Por quê? Comecei, mas parei. Não sabia nem por onde continuar. Ela falou antes. Eu devia ter dito antes, eu sei. A voz dela falhou de leve. Mas quando eu percebi, já tinha ido longe demais. Eu passei a mão pelo rosto. Respirei fundo. O beijo voltou na cabeça. O olhar, a confiança, tudo mudou de lugar. Então aquilo, eu disse, deixando a frase no ar. Aquilo foi real. Ela respondeu rápido. Mas não foi certo. A sinceridade doeu mais do que qualquer mentira teria doído. E ele? Perguntei, sem conseguir segurar. Ele sabe? Ela balançou a cabeça, negando. Não, e não vai saber. Aquilo me acertou em outro lugar. Não era só sobre mim agora, era sobre alguém que nem estava ali.
Luciana, eu falei tentando organizar as palavras. Eu não sou esse tipo de homem. Ela assentiu na hora. Eu sei. Foi isso que me fez parar. Parar tarde demais. O silêncio voltou pesado. O som distante dos carros passando parecia zombar da gente. A estrada seguia indiferente. Por que você voltou? Perguntei. Podia ter ido embora. Ela respirou fundo outra vez. Porque eu não queria que você achasse que foi brincadeira, ou carência, ou jogo. Ela se aproximou um passo. Você me viu. De verdade. E eu precisava te respeitar por isso. Respeito. Palavra bonita, difícil de sustentar naquele momento. Você me colocou numa situação complicada, eu falei, sem acusar, só constatando. Eu sei, ela respondeu. Nem vou carregar isso comigo. Eu fiquei olhando para a estrada. Aquela mesma estrada que sempre foi minha resposta para tudo agora não dizia nada. Eu vivo sozinho por escolha, falei. Não me envolvo porque sei o peso que isso tem. E agora eu baguncei tudo, ela completou. Agora eu tenho que lidar com algo que não é meu, eu disse. Ela abaixou a cabeça. O silêncio dela era concordância. Eu não quero te puxar para nada errado, ela falou. Nem te pedir nada. Ainda bem, respondi, porque eu não saberia o que fazer. Ela levantou o olhar de novo. Os olhos estavam marejados, mas firmes. Às vezes a gente encontra alguém que mostra quem a gente ainda pode ser, ela disse. Mesmo que não fique. Aquilo apertou de novo. Mas deixa a marca, eu respondi. Deixa. Ficamos ali mais alguns segundos. Dois adultos sabendo que cruzaram uma linha sem volta, mesmo sem intenção. Eu preciso ir, ela disse por fim. Eu também. Ela estendeu a mão como quem se despede de alguém importante. Eu olhei para a mão dela por um instante antes de apertar. O toque foi firme, respeitoso, nada mais. Se cuida, Tião. Você também. Ela deu meia volta e caminhou até a viatura. Antes de entrar, parou. Virou o rosto só um pouco. Desculpa, disse. Eu não respondi. Não por raiva, por limite. Subi na cabine, fechei a porta. Fiquei alguns segundos parado, mãos no volante, sentindo o peso daquela frase ainda ecoando. Eu sou casada. Engatei a marcha. O caminhão começou a andar devagar. O Scania 113 bicudo azul seguiu firme como sempre. Mas eu não era mais o mesmo. A estrada se abriu na minha frente, longa, clara, silenciosa. E pela primeira vez em muito tempo, eu não sabia se seguir em frente ia ser suficiente para deixar aquilo para trás. A estrada seguiu reta, clara, sol batendo forte no para-brisa. O Scania 113 bicudo azul respondia firme como sempre, mas eu não estava no mesmo compasso. O corpo dirigia no automático, mas a cabeça rodava longe demais. Cada marcha engatada parecia puxar junto o peso daquela frase que não saía de mim. Eu sou casada. Tem coisa que não grita. Só fica. E aquilo ficou. Segui por quilômetros sem ligar o rádio. O silêncio da cabine era o único lugar onde eu conseguia ouvir meus próprios pensamentos, mesmo que eles doessem. Eu sempre gostei desse silêncio, mas naquele dia ele estava diferente, mais pesado, mais cheio. Eu pensei nela, no jeito que me olhou, na forma como falou comigo sem pressa, no respeito que nasceu antes de qualquer desejo. E isso era o que mais doía. Não foi só atração, foi identificação. E identificação não passa fácil. Pisei um pouco mais fundo no acelerador, como se velocidade resolvesse coisa de dentro. Não resolve. A estrada ensina isso também. Veio a primeira pergunta, inevitável. Por que comigo? Logo depois veio a resposta que não consola. Por que aconteceu? Mas acontecer não justifica tudo. E eu sempre vivi com essa regra clara. Nunca fui de pegar o que não é meu. Nunca. Não por medo. Por princípio. Porque sei o estrago que isso faz. Eu já vi muito camarada perder tudo por causa de envolvimento errado. Família, respeito, paz. Já vi casamento virar poeira por causa de estrada mal vivida. E sempre prometi para mim mesmo não ser esse cara.
Mas promessa é fácil quando a gente não é testado. O caminhão passou por um trecho de sombra rápida e voltou para o sol. Aquela alternância parecia comigo. Um pouco de lucidez, um pouco de vontade, um pouco de razão, um pouco de dor. Eu não desejava só o corpo dela, desejava a conversa, o silêncio confortável, o olhar que enxergava. E isso é perigoso, porque quando o desejo não é só físico, ele se espalha por dentro. Pensei no marido dela, um homem que eu não conhecia, mas que existia, que tinha uma história com ela antes de mim, que não tinha culpa de nada daquilo, e isso pesou mais ainda. Não era só sobre mim e ela, era sobre caráter, sobre limite, sobre não atravessar uma linha que depois não dá para apagar. A estrada estava bonita naquele dia, céu limpo, visibilidade boa, movimento constante, tudo conspirando para uma viagem tranquila, menos por dentro. Eu lembrei da minha mãe, das coisas simples que ela me ensinou sem discurso longo. Respeito, palavra, limite. O que não é seu, não se pega, ela dizia. Simples assim. E ali eu entendi o tamanho do teste. O desejo não some só porque a gente decide ser correto. Ele fica ali, quieto, cutucando. A dor não vem por não ter. Vem por querer e escolher não pegar. Isso é maturidade. E também é solidão. Parecia injusto sentir aquilo depois de tanto tempo vivendo certo. Mas a vida não negocia. Ela só apresenta as situações. A escolha é nossa. Eu diminui a velocidade. Deixei o caminhão rolar mais solto. Respirei fundo algumas vezes, tentando organizar o peito. Não adiantava fingir que não doía. Doía sim, e muito. Mas doía mais a ideia de virar alguém que eu não reconheceria no espelho. A voz dela voltava na cabeça. A forma como disse que não se arrependia do beijo, mas sabia que complicava tudo. Aquilo mostrava que ela também estava dividida, e isso tornava tudo ainda mais difícil, porque quando os dois sentem, a tentação dobra. Eu pensei, se eu ligar, se eu mandar mensagem, se eu abrir essa porta, e logo depois vinha o freio. E depois vem culpa, vem sombra, vem coisa mal resolvida, e estrada com coisa mal resolvida vira risco. Eu segui, quilômetro após quilômetro. O corpo foi entrando de novo no ritmo, o volante firme na mão, o ronco do motor constante, o Scania 113 me puxando para o presente, como sempre fez. Teve um momento em que senti vontade de parar num posto qualquer, descer, respirar fora do caminhão, mas segui. Às vezes parar demais faz a cabeça piorar. Eu aceitei a dor, não lutei contra ela, deixei vir. Porque dor que a gente empurra volta maior depois. O peso do que não pode ser é silencioso. Ninguém vê, ninguém aplaude, mas ele molda quem a gente é. E ali, rodando sozinho, eu fiz uma escolha que não teve plateia, nem promessa, nem final bonito. Só consciência. Eu podia desejar, mas não podia tomar. Eu podia sentir, mas não podia ultrapassar. A estrada continuava aberta, longa, cheia de curvas mais à frente. E eu sabia que aquele encontro ia me acompanhar por muitos quilômetros ainda. Mas também sabia de uma coisa importante: seguir em frente, às vezes, não é covardia, é caráter em movimento. Enquanto o caminhão cortava o asfalto quente, eu segui com esse peso no peito, tentando aprender a carregar algo que não era meu, sem deixar isso me transformar em alguém que eu nunca quis ser. O caminhão já estava longe da viatura quando eu vi o retrovisor brilhar de novo. Não era giroflex, era sol refletindo. Mesmo assim, o corpo reagiu como se fosse. Apertei o volante, respirei fundo. A abordagem tinha acabado no papel, mas dentro de mim ela seguia aberta. Parecido com quando a gente recebe a nota do frete e sabe que o serviço terminou, mas o cansaço ainda vai levar dias para sair do corpo. Segui mais alguns quilômetros e parei num recuo largo, desses que a gente encosta só para ajeitar a cabeça. Desliguei o motor. O silêncio entrou pesado, sem pedir licença.
A cabine do Scania 113 bicudo azul ficou quente, quieta, cheia de coisa não dita. Eu puxei a pasta de documentos do porta-luvas, CNH, CRLV, tudo ali, certinho. Documentos devolvidos, tudo em ordem. Oficialmente, eu estava livre para seguir viagem, mas o peito não. Passei o dedo pelas bordas do papel, gesto automático. Já fiz isso 1000 vezes depois de fiscalização. Sempre foi só alívio. Naquele dia era diferente. Era como se aqueles documentos fossem a prova de que a vida tinha voltado ao normal, enquanto eu não tinha. Eu pensei no jeito que ela me entregou tudo, sem pressa, sem olhar direto, com respeito. Aquele cuidado dizia mais do que qualquer despedida bonita. Engraçado como um gesto simples pode prender a gente mais do que corrente. Desci da cabine. O sol bateu forte na cara. Estiquei as pernas, caminhei alguns passos no acostamento. Caminhão passando perto, vento batendo na roupa, barulho conhecido. Tudo normal demais para quem estava bagunçado por dentro. Encostei na lateral do caminhão. A lataria quente, o azul desbotado refletindo o céu. Aquele caminhão sempre foi meu ponto fixo, meu eixo. Naquele momento ele era o único lugar que ainda me segurava. Voltei para a cabine e sentei de novo. Liguei o rádio, mas desliguei na mesma hora. Não queria ouvir ninguém. Queria escutar só o que estava ecoando aqui dentro, mesmo que doesse. A imagem dela voltava sem pedir. O olhar antes da frase, o silêncio depois. A honestidade dura. Não foi jogo, não foi engano. Foi verdade atravessada no lugar errado, e isso prende, porque quando alguém é desonesto, a gente se solta fácil. Fica raiva, mágoa, mas passa. Agora, quando a pessoa é correta e mesmo assim a situação dá errado, aí o nó aperta. Eu pensei, se ela tivesse mentido, eu seguiria mais leve. Se tivesse feito de conta, eu esqueceria mais rápido. Mas ela voltou, falou, encarou. Isso ficou. Documentos devolvidos. Caminho liberado. Mas o coração preso num cruzamento que não aparece no GPS. Dei partida. O motor respondeu firme. Sempre fiel. Engatei a marcha e voltei para a pista. O caminhão ganhou velocidade. A estrada abriu de novo. Longa. Clara. Aquela mesma estrada que sempre foi solução agora era cenário de reflexão. Cada quilômetro parecia puxar um pensamento novo. Não era desespero. Era peso constante. Igual carga mal distribuída que não derruba, mas cansa. Eu pensei na pergunta que não fiz. No abraço que não dei. No beijo que não devia ter acontecido e mesmo assim aconteceu. Pensei na escolha que fiz depois. E na que ela fez. Tudo isso se misturava enquanto eu dirigia, atento, profissional, como sempre. Por que caminhoneiro não tem o luxo de desligar o corpo quando a cabeça está cheia? Passei por um posto e quase parei. Pensei em descer, tomar um café, trocar ideia com alguém. Mas segui. Não queria conversa jogada fora. Não queria explicação rasa. Queria entender como algo tão curto podia ter me prendido tanto. Talvez porque não foi intensidade vazia. Foi encontro, e encontro verdadeiro deixa rastro. Eu lembrei das vezes em que me chamaram de frio, de distante, de fechado. Talvez eu fosse mesmo. Até aquele dia, até alguém entrar sem pedir licença e mexer num lugar que eu achava blindado. O volante parecia mais pesado. Ajustei o banco, respirei fundo. Não era culpa, não era arrependimento, era consciência. Eu sabia que tinha feito o certo ao seguir, mas fazer o certo não livra a gente da dor. Só livra da culpa. E a dor a gente aprende a carregar. O sol começou a baixar um pouco. A luz mudou de tom. O dia seguindo seu curso. Eu seguindo o meu. Tudo em movimento. Menos aquele pedaço de mim que ficou parado na beira da estrada. Naquele momento em que ouvi a frase que mudou tudo. Documentos devolvidos. Abordagem encerrada. Mas o que se abriu ali dentro ainda não tinha data para fechar. E enquanto o Scania 113 bicudo azul cortava o asfalto, eu segui em frente como sempre fiz. Não porque estava tudo resolvido, mas porque, na estrada e na vida, às vezes seguir é a única forma de não quebrar.
Mesmo quando o coração vai preso no banco do passageiro silencioso, olhando pela janela, tentando entender como algo que não podia ser, conseguiu ser tão real. Quando a noite começou a ameaçar cair, eu puxei o Scania 113 bicudo azul para um pátio simples, desses de beira de estrada, só para parar o corpo. Não era cansaço físico, era excesso de pensamento. Desliguei o motor e fiquei alguns segundos em silêncio, sentindo o calor do bloco ainda subindo pela cabine. Ali, parado, eu finalmente consegui respirar fundo. Aquele caminhão sempre foi mais do que trabalho. Era refúgio, lugar onde eu podia tirar a armadura sem ninguém ver. Fechei as cortinas devagar, deixando só uma fresta de luz entrar. O barulho da estrada ficou distante. O mundo lá fora seguiu, mas ali dentro era outro ritmo. Eu sentei na cama, tirei a bota, estiquei as pernas, o corpo relaxou primeiro. A cabeça veio depois. Peguei a garrafa d'água, dei um gole longo. Água fria descendo parecia colocar as coisas no lugar. Respirei fundo de novo. Dentro daquela cabine eu não precisava explicar nada para ninguém. Não precisava justificar sentimento, escolha, dor. O Scania 113 nunca me cobrou resposta, só presença. Encostei as costas na parede da cabine e fechei os olhos por alguns segundos. As imagens vieram sozinhas, o olhar dela, a frase, o silêncio depois, tudo misturado. Eu deixei vir, não briguei. Brigar com pensamento só cansa mais. Ali, sozinho, eu consegui entender melhor o que tinha me atingido. Não foi só o beijo, foi o reconhecimento. Alguém olhar para mim e enxergar além do volante, além do caminhoneiro invisível. Isso mexe com qualquer um, mas ali também ficou claro por que aquilo doeu tanto. Porque eu vivo uma vida equilibrada, construída com cuidado. E equilíbrio não combina com atalho emocional. Levantei, abri o freezer e tirei uma marmita. Não era hora de comer, mas o gesto me trazia para a realidade. A rotina é âncora. Sentei de novo, só segurando a marmita fechada, como quem segura algo firme para não se perder. Eu pensei em tudo que já deixei para trás por causa da estrada. Relações, festas, datas. Sempre fiz isso consciente. Nunca reclamei. Sempre soube o preço da escolha. O que me pegou ali foi algo que eu não escolhi. Aconteceu. E isso tira o controle. Mas mesmo sem escolher sentir, eu ainda podia escolher o que fazer com isso. O caminhão rangia de leve, esfriando. Barulho conhecido, confortável. Eu passei a mão no painel, gesto antigo. Aquela cabine já tinha sido testemunha de muita decisão importante. Foi ali que eu decidi não alimentar mais aquilo na cabeça. Não apagar, porque não dá, mas não alimentar. Sentir, sim. Seguir também. Deitei na cama, mãos cruzadas sobre o peito, olhando para o teto. Aquele espaço pequeno sempre foi suficiente para mim. Talvez porque nunca foi vazio. Sempre carregou minhas escolhas, minhas quedas, meus recomeços. O silêncio ali dentro era diferente do silêncio do acostamento. Era acolhedor, não julgava, só deixava existir. Eu entendi que a estrada não me afastou das pessoas. Ela me ensinou a ficar comigo, e naquele momento ficar comigo era o que me mantinha inteiro. Respirei fundo mais uma vez. O peso no peito diminuiu um pouco. Não sumiu, mas ficou administrável. Igual carga pesada bem distribuída. Lá fora, ouvi o barulho de outro caminhão chegando, estacionando perto. Alguém vivendo a própria história, sem saber nada da minha. E tudo bem. Eu não precisava compartilhar aquilo com ninguém, nem explicar, nem pedir conselho. Às vezes, o silêncio é o melhor amigo. Antes de fechar os olhos, pensei numa coisa simples, mas verdadeira. Nem todo encontro é para continuar. Alguns vêm só para mostrar que a gente ainda sente. E sentir não é erro. Erro é se perder nisso. Dentro do Scania 113 bicudo azul, sozinho, eu me senti de novo no eixo. Não porque a dor tinha ido embora, mas porque eu sabia quem eu era, apesar dela. O caminhão virou abrigo. A cabine virou casa. E eu, ali dentro, consegui finalmente pensar com clareza.
A estrada ia continuar no dia seguinte, e eu também. A manhã clareou cedo, daquele jeito que entra pela fresta da cortina e acorda a gente sem pedir licença. O pátio ainda estava meio parado, poucos caminhões acordando aos poucos, cada um no seu tempo. Eu levantei devagar, estiquei o corpo, sentindo que a cabeça estava mais leve do que no dia anterior. Não resolvida, mas firme. Abri a cortina de vez. O sol já estava ali, presente, iluminando o azul gasto do meu Scania 113 bicudo. Aquela cor nunca foi só estética, era identidade, história, resistência. Calcei a bota, ajeitei a camisa, fiz tudo no automático. A rotina ajuda a colocar a alma no eixo. Abri a porta da cabine e desci. O ar da manhã era seco, limpo. Respirei fundo. Pela primeira vez desde a abordagem, senti o peito abrir sem doer. Dei a volta no caminhão, conferi pneu, olhei mangueira, toquei na lataria. Ritual antigo. Não é desconfiança, é respeito. Caminhão sente quando o motorista está presente. Subi de novo, sentei no banco, ajustei o espelho. O volante encaixou certinho nas mãos como sempre. Ali era meu lugar, sempre foi. Girei a chave, o motor respondeu de primeira. Aquele ronco grave, cheio, conhecido, não era barulho, era voz. Voz de quem já aguentou carga pesada, subida longa, estrada ruim. O Scania 113 não grita, ele sustenta. O som tomou a cabine e algo dentro de mim se alinhou junto. Como se aquele motor estivesse dizendo, vamos, ainda tem estrada. Fiquei alguns segundos só ouvindo, sem acelerar, sem pressa, deixando o motor esquentar, deixando a cabeça acompanhar o ritmo. O ronco constante virou metáfora, continuidade, persistência. Mesmo depois de tudo, a vida ainda responde quando a gente gira a chave. Soltei o freio de mão, engatei a primeira. O caminhão se mexeu devagar, pesado, mas firme, igual a mim naquele momento. Saí do pátio sem olhar para trás, não porque eu queria esquecer, mas porque tem coisa que a gente carrega olhando para frente. A estrada se abriu logo adiante, tapetão limpo, céu claro, dia inteiro pela frente. Aquela visão sempre me devolveu um senso de direção que nada mais dá. Enquanto eu ganhava velocidade, senti algo diferente. Não era empolgação, era aceitação. Aceitar que aquilo tinha acontecido, que tinha mexido comigo e que mesmo assim eu seguia. Cada troca de marcha parecia marcar um ponto. Não parar, não voltar, não endurecer. Eu pensei nela de novo, mas dessa vez sem aperto, com respeito, com distância saudável. Como se aquela história tivesse encontrado o lugar certo dentro de mim. Tem encontro que não vem para virar estrada, vem para virar placa, aviso, lembrança, referência. E isso também ensina. O motor subiu um pouco mais de giro. O caminhão respondeu bonito. Aquele som forte ecoando no peito. Era como se cada cilindro dissesse que seguir em frente não é negar o que passou, é não ficar preso. Eu sempre disse que caminhão bom não corre. Ele avança, constante, sem desespero. E eu estava aprendendo a fazer o mesmo por dentro. Passei por um trecho longo de reta, daqueles que dão tempo para pensar. Mas dessa vez a cabeça não se perdeu. Pensava, sim, mas com clareza, sem aquele nó. Eu entendi que não perdi nada. Também não ganhei. Eu vivi. E viver às vezes dói um pouco, mas não me quebrou. O Scania 113, bicudo azul, seguia firme, ronco estável, temperatura no ponto. Uma máquina antiga, mas inteira, igual a mim. Não sou novo, não sou moderno, mas ainda funciono com verdade. O vento entrou pela janela. O som da estrada misturou com o motor. Aquela sinfonia que só quem vive disso entende. E ali eu tive certeza de uma coisa simples. Enquanto eu puder girar a chave, eu sigo. A partida não foi só do caminhão, foi minha também. Não para esquecer o que senti, mas para continuar sendo quem eu sou. A estrada seguia, eu também. A estrada foi se alongando na minha frente, reta em alguns trechos, sinuosa em outros, como se quisesse acompanhar o que estava acontecendo dentro de mim.
O Scania 113 bicudo azul mantinha o ritmo certo, motor redondo, sem esforço. Por fora tudo funcionava. Por dentro eu revisava cada detalhe, como quem passa filme antigo na cabeça. Eu lembrava do primeiro olhar, não do beijo. O beijo veio depois. O que ficou mesmo foi o olhar, aquele segundo a mais que não devia existir numa abordagem. Aquilo foi o começo de tudo. Se eu tivesse baixado os olhos, se ela tivesse sido só protocolo, talvez nada tivesse acontecido. Mas aconteceu. Passei por um trecho de serra leve, reduzi marcha, deixei o caminhão trabalhar. Nessas horas, o corpo entra no automático e a mente ganha espaço, e a minha resolveu cobrar. Eu me perguntei se tinha feito algo errado. Não no final. Aquilo eu sabia que não. Mas antes, na conversa longa, na confiança, no espaço que eu dei, será que eu devia ter cortado antes, ter sido mais frio, mais distante? Talvez. Mas eu também sabia que, se tivesse feito isso, teria ido embora com a sensação de ter fugido de algo importante. E eu nunca gostei de fugir. O caminhão venceu a subida sem reclamar. Eu pensei em como a vida é parecida com isso. Às vezes a gente reduz, força um pouco mais o motor, mas segue. Não dá para parar toda vez que pesa. Lembrei do jeito que ela falava da solidão dela. Não como vítima, como alguém cansada de ser forte o tempo todo. Aquilo me tocou porque eu conhecia bem esse lugar. O lugar de quem segura tudo sozinho e ninguém percebe. E foi aí que eu me questionei de novo. Será que eu confundi empatia com sentimento? Talvez não. Talvez tenha sido as duas coisas juntas, e isso complica. Um caminhão passou por mim, buzinou curto. Respondi automático. Vida seguindo. Gente vivendo história própria enquanto eu mastigava a minha. Eu pensei na escolha que fiz depois de saber que ela era casada. Aquilo eu não questionava. Era claro. Mas o que vinha antes, isso ainda rodava na minha cabeça. Será que eu devia me arrepender do beijo? A resposta não veio fácil, porque arrependimento carrega culpa. E eu não sentia culpa. Sentia consequência. O beijo foi errado no contexto, mas foi honesto no sentimento. E honestidade não é coisa fácil de negar. A estrada abriu numa reta longa, sol alto, visão limpa. Aquelas retas que dão tempo demais para pensar. Eu respirei fundo e deixei os pensamentos virem sem julgar. Eu percebi que não estava questionando só aquele encontro, estava questionando minha própria vida. O quanto eu me fechei ao longo dos anos para evitar dor, o quanto eu escolhi o equilíbrio e deixei de lado a possibilidade de algo mais intenso. Talvez aquele encontro tenha servido para isso, para mostrar que eu ainda sou capaz de sentir fundo, mesmo escolhendo não seguir. Isso não é fraqueza, é humanidade. Reduzi um pouco, respeitando um trecho em obras. O caminhão respondeu certinho. Tudo sob controle. Eu pensei como é curioso. Na estrada tudo depende de atenção. Na vida também. Só que ninguém ensina manual. Eu lembrei do silêncio dentro da cabine depois que ela foi embora. Do jeito que o caminhão virou abrigo. Aquilo me mostrou que, no fim das contas, eu confio em mim. Confio nas escolhas que faço quando ninguém está olhando. E isso me trouxe uma calma diferente. Os quilômetros foram passando, placa após placa, cidade após cidade, cada uma ficando para trás sem saber nada do que eu carregava. Eu pensei se ela também estaria pensando, se aquele encontro também tinha deixado marca nela. Provavelmente sim, mas isso já não me cabia mais. O que me cabia era seguir do jeito certo para mim. Eu entendi que questionar as próprias escolhas não é sinal de arrependimento. É sinal de consciência, e consciência dói um pouco mesmo. O Scania 113 seguia firme, antigo, mas confiável, igual às minhas convicções. Não são modernas, não agradam todo mundo, mas me mantêm inteiro. Teve um momento em que sorri sozinho, um sorriso curto, quase imperceptível, porque apesar de tudo, eu estava vivo, sentindo, pensando, crescendo. Tem gente que passa pela vida sem nunca ser atravessado por nada. Eu prefiro carregar uns quilômetros de pensamento do que viver no automático.
O sol começou a mudar de posição, a luz ficando mais quente, mais baixa. O dia avançando, eu avançando junto. No fim daquela reta longa, eu já não me fazia mais tantas perguntas. Não porque tinha todas as respostas, mas porque tinha aceitado que nem tudo precisa ser resolvido na hora. Algumas coisas a estrada resolve sozinha, outras a gente aprende a carregar. E enquanto os quilômetros iam ficando para trás, eu sentia que aquele encontro, do jeito que foi, tinha cumprido o papel dele na minha vida. Não para virar história de amor, mas para virar ponto de virada. Segui viagem. Pensativo, sim, mas em paz o suficiente para continuar. Teve um momento lá no meio da viagem que eu percebi que o aperto no peito tinha mudado de lugar. Não tinha sumido, mas já não dominava tudo. Era como quando a gente ajusta a carga no baú. Continua pesada, mas para de puxar para o lado errado. O Scania 113 bicudo azul seguia firme, ronco estável, estrada boa. E eu, pela primeira vez desde aquele dia, comecei a aceitar de verdade o que tinha acontecido. Não como derrota, como escolha. Seguir em frente não é esquecer, é decidir não insistir. Eu pensei em quantas vezes na vida coragem foi confundida com insistência, com briga, com teimosia. Mas ali eu entendi uma coisa simples e dura. Às vezes, a maior coragem é abrir mão. Abrir mão de alguém que mexeu com a gente. Abrir mão de algo que poderia ser intenso. Abrir mão do e se, porque o e se é perigoso. Ele não respeita limites. Ele não liga para a consequência. Eu sempre vivi com os pés no chão. Sempre soube que dignidade não é coisa que se negocia. E dignidade, naquele caso, era não avançar mais 1 centímetro numa história que não era minha. Amar não é possuir. Amar, às vezes, é respeitar de longe. Essa frase bateu forte quando surgiu na minha cabeça. Não veio como consolo, veio como verdade. Daquelas que não abraçam, mas sustentam. Eu pensei nela sem romantizar, sem colocar culpa. Ela também tinha feito escolhas difíceis. A diferença é que as escolhas dela não cabiam a mim julgar. O que cabia era decidir quem eu seria dali para frente. E eu escolhi continuar sendo o cara que dorme tranquilo na própria cabine. A estrada me ensinou muita coisa, mas uma das principais foi essa. Quando você passa do limite, pode até ganhar emoção, mas perde o eixo. E eu não queria perder meu eixo por ninguém, nem por um sentimento bonito. Passei por uma placa indicando cidade pequena, nem li o nome, só segui. Cada cidade que fica para trás leva um pouco do peso junto. Não tudo, mas ajuda. Eu lembrei do meu começo na estrada, do quanto eu lutei para ter um caminhão decente, uma rotina organizada, uma vida simples, mas limpa. Não foi fácil construir isso, não foi rápido. E não valia a pena colocar tudo em risco por algo que já nasceu complicado. O equilíbrio que eu tenho hoje não veio de sorte, veio de escolha diária. E escolhas difíceis também fazem parte disso. Teve um instante em que pensei, e se eu nunca sentir algo assim de novo? A resposta veio logo depois. Calma, tudo bem, porque sentir uma vez já mostrou que eu sou capaz. Não preciso provar nada para ninguém, nem para mim. O amor não se mede pela quantidade de histórias vividas, mas pela qualidade das decisões que a gente toma quando elas aparecem. O Scania 113 passou por um trecho mais irregular. Segurei firme no volante, ajustei a velocidade. Nada demais, só atenção. Igual a vida. Eu senti orgulho de mim naquele momento. Não orgulho inflado, orgulho quieto, aquele que não precisa ser contado. Orgulho de não ter insistido, orgulho de não ter virado vilão na história de ninguém, orgulho de ter respeitado um limite mesmo com vontade de atravessar. Seguir em frente também é dizer não, também é fechar uma porta com cuidado, também é aceitar que nem tudo que é bom é para ser vivido até o fim. A coragem não estava em ligar, mandar mensagem, criar desculpa. A coragem estava em seguir viagem, sem olhar no retrovisor emocional. E eu segui. O sol começou a baixar mais um pouco. A luz dourada bateu no painel, iluminando o interior da cabine.
Aquela luz sempre me traz uma sensação de continuidade, de ciclo, de que o dia pode estar acabando, mas a estrada não. Eu me senti inteiro de novo, não intocado, mas inteiro, com cicatriz recente, mas limpa. Entendi que abrir mão não me diminuiu, me fortaleceu, e se algum dia a vida cruzar meu caminho com alguém que possa caminhar ao meu lado sem sombra, sem segredo, sem culpa, eu vou estar pronto. Justamente porque hoje eu escolhi manter minha dignidade. O caminhão seguia, a estrada seguia, e eu seguia também, sem pressa, sem peso extra. Com a consciência tranquila de quem sabe que fez o certo, mesmo quando o certo doeu. Seguir em frente também é coragem. E naquele dia eu fui corajoso. A estrada se esticava na minha frente como sempre fez, sem prometer nada e sem dever explicação. O Scania 113 bicudo azul seguia no ritmo certo, motor cheio, constante, como se soubesse que aquela viagem não era só sobre chegar em algum lugar. Era sobre continuar. O sol já não estava mais no alto. A luz tinha mudado de tom, mais quente, mais baixa, desenhando sombras longas no asfalto. Eu sempre gostei desse horário. É quando o dia começa a se despedir e a gente entende melhor o que ficou. Dirigindo, eu senti uma calma diferente. Não aquela calma de quem resolveu tudo, mas a de quem aceitou. Aceitar não é desistir. É compreender o que cabe e o que não cabe na nossa vida. Eu pensei em tudo que aprendi naquele trecho de estrada. Não com livro, não com conselho. Aprendi vivendo, aprendi sentindo, aprendi escolhendo. A estrada nunca me prometeu amor fácil, mas sempre me entregou verdade. E verdade, às vezes, vem embrulhada em dor. Mesmo assim, vale. Cada quilômetro rodado ali tinha virado aprendizado. Não só sobre relacionamento, mas sobre mim. Sobre o homem que eu sou quando ninguém está olhando. Sobre o quanto eu respeito meus próprios limites. Eu entendi que nem todo encontro vem para ficar. Alguns vêm só para mostrar um caminho diferente, mesmo que a gente não siga por ele. Eles servem para despertar, não para prender. O motor do Scania vibrava firme, como um coração batendo no ritmo certo. Aquilo me lembrou que tudo continua pulsando, mesmo depois de um impacto. A vida não para a gente organizar o sentimento. Ela segue e a gente aprende a seguir junto. Passei por um trecho onde a estrada se bifurcava. Uma placa indicava destinos diferentes. Eu segui reto, não por medo de escolher, mas porque sabia onde eu queria chegar. A clareza não veio do nada, veio do processo. Eu pensei se aquele encontro ainda ia voltar à minha cabeça de vez em quando. Provavelmente sim. Algumas histórias não acabam. Elas só mudam de lugar dentro da gente. E tudo bem. Não é toda lembrança que precisa virar ferida. Algumas viram referência. Um ponto de comparação. Um lembrete de que a gente é mais profundo do que imagina. A estrada, para mim, sempre foi metáfora de vida. Tem dia bom, dia ruim, trecho liso, trecho cheio de buraco. O segredo nunca foi evitar os buracos. Foi aprender a passar por eles sem quebrar o caminhão, nem a alma. Eu segui, sentindo o vento entrar pela janela, misturado com o som constante do motor. Aquela combinação sempre me trouxe sensação de continuidade, de que enquanto houver estrada, há possibilidade. O Scania 113 bicudo azul não é moderno, não tem luxo, mas carrega história, potência e verdade, assim como eu. E talvez seja por isso que a gente se entende tão bem. Eu não saí daquela história igual entrei. Saí mais consciente, mais atento, mais humano. Não perdi nada, ganhei entendimento. A estrada continuava e eu junto, sem pressa de chegar, sem vontade de voltar, apenas seguindo. Talvez um dia eu conte essa história para alguém, sentado num pátio qualquer, tomando café fraco, rindo de leve. Ou talvez fique só comigo mesmo. Algumas coisas não precisam ser explicadas, só vividas. O horizonte seguia aberto, não prometia resposta, mas oferecia caminho, e isso sempre foi suficiente para mim.
Eu segui em frente com o coração tranquilo, sabendo que fiz o melhor que pude com o que tinha, sabendo que respeito próprio não se perde no asfalto, se constrói nele. A estrada continua, eu continuo, e enquanto o motor roncar e o sol nascer de novo, eu sei, sempre vai haver mais um trecho para aprender, mais um pedaço de mim para descobrir, mais uma curva para atravessar com cuidado. Porque a estrada nunca termina, ela apenas segue, e eu sigo com ela. No fim das contas, a estrada me ensinou de novo o que eu quase tinha esquecido. Nem todo amor vem para ficar, alguns vêm só para revelar quem a gente é quando ninguém está olhando. E caráter não aparece quando tudo é fácil. Aparece quando o coração quer ir, mas a consciência manda ficar. Se essa história te atravessou em algum ponto, se em algum momento você se viu ali, sentado nessa cabine comigo, eu te peço uma coisa simples. Retribui. Deixa o like, porque isso ajuda essa história a continuar rodando. Compartilha com alguém que já viveu um encontro que marcou, mas não pôde seguir. Aqui ninguém anda sozinho. Somos uma família de estrada, de sentimento e de verdade. Escreve nos comentários de onde você está assistindo. Qual trecho da estrada da vida você está enfrentando agora? Sua história também importa. E pode ser o próximo capítulo que a gente vai contar por aqui. Se inscreve no canal e engata o sininho como quem engata uma nova marcha. Não é só para receber vídeos, é para continuar viajando com histórias que não são só contadas, são sentidas. E agora eu te deixo com a pergunta que não sai da cabeça de quem viveu isso tudo. O que dói mais? Perder alguém que nunca foi seu ou abrir mão de algo que poderia ter mudado toda a sua vida?